Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Este é o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre todos os seus, essa bênção preciosa que só o nosso Deus pode derramar sobre as nossas vidas. Ao longo da nossa história, existem muitos fatos relevantes. Por exemplo, uma briga, uma inimizade, um relacionamento quebrado, partido. Isso machuca muito. A nossa história tem episódios assim que faz com que o nosso mundo diminua. Você já percebeu que quando uma pessoa briga com a outra, ela não quer estar mais no mesmo lugar que ela? Ela evita, quer estar longe, melhor não passar por ali, não vou naquela festa, não vou naquela casa. E tem gente que é capaz de dizer até não vou naquele culto. Deus tenha misericórdia. Quando a Bíblia nos fala sobre este assunto, ela nos mostra que o princípio da história da humanidade foi marcado por uma queda, a queda de Adão e Eva. E aquela queda de Adão e Eva gerou o que nós chamamos de pecado original. O pecado original produziu uma separação entre o homem e Deus, mas não apenas entre o homem, Adão e Eva e Deus, mas toda a humanidade sofreu a mesma consequência. O que fazer então? Como é que o homem vai se relacionar com Deus se não fosse por uma iniciativa divina? A ação de Deus tomando a iniciativa para se relacionar com a gente. A Bíblia tem inúmeros exemplos que revelam exatamente que Deus toma sempre a iniciativa. Porque se dependesse de nós, nós não teríamos condições em razão do pecado. Mas a graça divina é tão maravilhosa que o Senhor veio ao nosso encontro para nos levar de volta à sua presença. Reconciliação, iniciativa divina. Este é o tema do Verdade e Vida de hoje, com o pastor Hernandes Dias Lopes, para abençoar a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Estamos apresentando Verdade e Vida. Aviva, Senhor, tua igreja. O Brasil está passando por um avivamento? Estamos evangelizando da forma correta? Faça a sua inscrição para o Congresso Avivamento e Evangelização, dias 30, 31 de maio e 1º de junho, em Águas de Lindóia, com vários preletores, inclusive o pastor Jung, presidente das Igrejas Reformadas na Coreia do Sul. O louvor será ministrado pelo Grupo Vencedores por Cristo. Informações no site www.ipb.org.br/congresso. A gente se vê lá. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. A queda dos nossos pais lá no Éden foi a maior tragédia na história da humanidade. O pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus, com o próximo, com ele mesmo e com a própria natureza. O pecado trouxe estragos profundos, não apenas arranhões, não apenas machucaduras superficiais, mas o pecado produziu a morte. O pecado leva o homem a se afastar de Deus, a dar as costas para Deus e a se tornar inimigo de Deus. Jamais nós poderíamos voltarmos para Deus por nós mesmos. A inclinação do nosso coração é inimizade contra Deus. Todos os impulsos de dentro de nós que brotam são impulsos contrários ao caráter de Deus. A notícia boa é que Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo. O ofendido procurou o ofensor. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui tem algumas verdades que eu gostaria de destacar para você. Primeiro, o autor da salvação é o próprio Deus. É Deus quem tomou a iniciativa. Não fomos nós quem amamos a Deus, foi Deus quem nos amou primeiro. O nosso amor a Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Segunda coisa, esse texto mostra a necessidade da reconciliação. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado é treva e Deus é luz, e não há comunhão entre treva e luz. A não ser que você seja reconciliado com Deus, você não pode desfrutar de comunhão com Deus, da paz de Deus e nem da salvação oferecida por Deus. A terceira verdade importante que esse texto narra é o agente da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Somente por meio de Jesus você pode ser reconciliado com Deus. Nenhuma religião, nenhuma denominação religiosa pode reconciliar você com Deus. Nenhum santo pode reconciliar você com Deus. Nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem qualquer outro elemento do cristianismo. As suas obras, os seus méritos, os seus sacrifícios, os seus rituais religiosos, nada disso é suficiente para reconciliar você com Deus. Foi Jesus Cristo quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia é clara em nos informar, lá em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas esse texto ainda nos informa outra verdade preciosa. Qual foi o preço pago para esta reconciliação? E a Bíblia responde: Deus não estava imputando aos homens as suas transgressões, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. De certa forma, lá na cruz aconteceram 3 transações. A primeira delas, Deus não pôs na sua conta a sua dívida. A sua dívida com Deus é impagável. Seus pecados são uma dívida que não tem nada neste mundo que pode pagar. Pois bem, Deus não depositou essa dívida na sua conta. Então, na conta de quem Deus depositou a sua dívida? A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo santo, justo, perfeito, se fez pecado por nós. Levou sobre o seu corpo no madeiro todos os seus pecados. Deus o fez pecado por nós. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E quando Deus lançou todos os nossos pecados sobre ele, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, o rasgou, o anulou, e o encravou na cruz e disse: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A terceira transação é que agora Deus faz uma transferência para a sua conta de toda a justiça do seu Filho, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus justifica você por causa dos méritos de Jesus e vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e deposita lá a infinita justiça de Jesus Cristo. Você foi reconciliado com Deus, você está justificado, você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Você tem agora a vida eterna. E agora, Paulo conclui dizendo que nós temos um ministério de reconciliação. Como embaixadores de Deus, devemos rogar aos homens que se reconciliem com Deus. E hoje eu estou aqui, em nome de Cristo, rogando a você que você se reconcilie com Deus. O muro que separava você de Deus, Jesus Cristo quebrou. E com o seu sangue, ele pavimentou o seu caminho de volta para Deus. Agora,
você pode correr para os braços de Deus e encontrar o beijo, o abraço do perdão, a festa da reconciliação. Hoje, você pode deixar de ser inimigo de Deus para ser filho de Deus, para ser herdeiro de Deus, para receber o beijo do perdão de Deus, para ser recebido na família de Deus, para ser cidadão do céu, para desfrutar da vida eterna. Eu quero orar por você, quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está, você pode fazer a mais importante decisão da sua vida, voltar-se para Deus e, por meio de Jesus, ser reconciliado com Deus. Pai, aplica esta palavra ao coração daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, para que esta seja a hora da reconciliação contigo, por meio de Jesus. Em nome dele. Amém. Olá, amigo do programa Verdade e Vida. Estou aqui para convidá-lo a ser mais do que um amigo, a ser um parceiro em missão. Vamos ampliar este ministério de evangelização da Igreja Presbiteriana, orando e contribuindo. Acesse o site verdadevida.com.br, clique em contribuir, faça seu cadastro e gere o boleto para a sua contribuição, que poderá ser efetuada em qualquer agência bancária. Se achar mais prático, anote agora os dados que aparecem no seu vídeo e faça o seu depósito. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9, ou no Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 68.000, dígito 1. Se não deu tempo para anotar, consulte o site do programa Verdade e Vida, verdadevida.com.br, e lá você terá todas as informações. Desde já, muito obrigado em fazer parte, em ser um parceiro em missão. E também, se você tem interesse de receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias Cada Dia, ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. O propósito do programa Verdade e Vida, este programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, é levar a palavra de Deus aos lares brasileiros. Eu dou graças a Deus porque você tem sido um parceiro nosso, assistindo o programa, orando pelo programa, contribuindo para o programa e também levando essa informação aos seus amigos. Se Deus quiser, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá. Aviva, Senhor, tua igreja. Avivamento e evangelização. Tema do Congresso Nacional APECOM. Preletores: Roberto Brasileiro, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Leonardo Sayum, Josafá Vasconcelos e o presidente das Igrejas Reformadas da Coreia, Pastor Yong. No louvor, Vencedores por Cristo. Congresso Nacional APECOM. Início 30 de maio. Águas de Lindóia. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações: ipb.org.br. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.